continuidade às nossas videoaulas com o tema de folha de pagamento complementar, de forma mais específica, a gente vai falar sobre o reajuste de salário. Hoje, o sistema Folha nos habilita 3 possibilidades para conseguir gerar essa alteração, de forma manual, por sindicato e por empresa. Na prática, quando a gente acessa a barra de menus na parte superior da tela, opção Cálculos, Atualização de Salários, ele vai nos trazer 2 opções, sindicato e empresa. A primeira opção do sindicato serve para que a gente consiga aplicar o reajuste salarial com base no instrumento, acordo ou convenção coletiva. Ele vai nos apresentar 2 abas, parametrizações e percentuais valores de aplicação. Na primeira aba de parametrizações, serve para que a gente faça a seleção do sindicato da categoria. Posteriormente, ele vai nos trazer uma pergunta. É necessário a atualização dos pisos salariais conforme o documento coletivo. O procedimento já foi feito? Caso você já tenha feito a inclusão das categorias e pisos normativos, ao acionar a opção Sim, de forma automática o sistema vai fazer uma listagem com relação a todas as informações que você já incluiu. Caso contrário, ao acionar a opção Não, o sistema vai trazer para a gente uma mensagem de aviso e ao acionar a opção OK, ele vai nos redirecionar para a tela de inclusão de categorias e pisos normativos para fazer a inclusão dessas informações e dar continuidade no processo de reajuste de salário por sindicato. Nesse caso, a gente já incluiu as informações. Eu vou deixar marcado somente a categoria referente ao dissídio coletivo de 2020. Depois disso, a gente vai definir os parâmetros desse reajuste. Aqui, você vai definir a necessidade de marcação dos campos, excluir demitidos desde a vigência do reajuste, aumento compensável para o próximo reajuste e a inclusão dos motivos de reajuste, pode ser uma convenção coletiva, um acordo ou dissídio coletivo ou uma antecipação salarial, e o preenchimento dos campos data de vigência do reajuste e data da ocorrência do reajuste, ou seja, a data em que efetivamente o sindicato da categoria liberou o acordo. Acionamos a opção Efetuar busca das empresas e de forma automática o sistema vai listar todas as eventuais empresas que constem com esse tipo de parametrização para efeito de reajuste salarial. Depois que a gente aplicou esse primeiro filtro, acessamos a aba Percentuais e Valores de Aplicação, ele vai trazer as informações do sindicato selecionado e a gente vai definir uma forma de aplicação desse reajuste, se é um percentual ou um valor a adicionar. Nesse caso, eu vou aplicar um percentual de 5%. Se de repente você for fazer um reajuste por faixa de salário, ao marcar essa opção, você consegue inserir as faixas salariais. Logo abaixo, ele ainda vai trazer o campo Reajuste salarial aos admitidos do período database. Ao marcar essa opção, o sistema vai habilitar 2 modelos de reajustes. Isso serve para que a gente consiga fazer o reajuste de forma proporcional de acordo com o instrumento ou convenção coletiva do seu sindicato. Depois que a gente conseguiu incluir as formas de aplicação e definir o formato do reajuste, acionamos a opção Atualizar. De forma automática, o sistema vai habilitar uma nova tela, a Conferência do Reajuste. Ele vai novamente relacionar o sindicato, o apelido e razão social da empresa e os dados do funcionário e da categoria, informando o código, nome, data de admissão, carga horária mensal, forma de pagamento, o tipo de pagamento, o salário anterior e o salário atualizado. Depois que a gente fez uma revisão com relação a todas essas bases, acionamos a opção Concluir Reajuste, o sistema ainda vai trazer algumas mensagens para que a gente consiga se certificar se todas as informações estão de acordo. Acionamos a opção Sim e automaticamente ele vai aplicar o reajuste, vai gerar uma outra mensagem para que a gente faça a impressão desse relatório. Lembrando, é possível enviar essa informação para o contador online caso você utilize essa ferramenta. Quando a gente aciona a opção de impressão, esteticamente ele vai nos apresentar esse relatório com relação à conferência do reajuste salarial. Vai trazer todas as informações necessárias, listando os nomes dos funcionários e as informações do salário anterior e salário atualizado. Bruno, eu já consegui aplicar o reajuste, mas eu tenho uma outra dúvida. Se de repente eu apliquei essa informação de forma equivocada, eu preciso acessar o cadastro de cada um dos funcionários
para conseguir desfazer essa informação? Não, você consegue desfazer tudo de uma única vez. Para isso, nessa tela do reajuste salarial do sindicato, ao acionar a opção Desfaz, o sistema vai trazer para a gente uma outra informação de aviso para verificar se a gente realmente deseja fazer essa ação. E ao acionar a opção Sim, reparem que ele vai trazer uma outra tela com o status de processamento para desfazer o reajuste de salário de toda aquela categoria específica que você anteriormente tinha configurado. Ao acionar a opção OK, você já concluiu o processo de desfazer esse reajuste. Basicamente, esse é o procedimento padrão que você precisa seguir para aplicar um reajuste salarial por sindicato. Um outro formato que o sistema Folha consegue te auxiliar é com relação à inclusão da alteração ou reajuste de salário por empresa. Para isso, retornamos à barra de menus na parte superior da tela, opção Cálculos, Atualização de salários, Empresa. Quando a gente acessa essa tela, o primeiro campo que a gente precisa se atentar é com relação à seleção dos funcionários. Se vai ser toda a empresa, um departamento específico, setor ou seção. Depois que a gente definiu a seleção dos funcionários, a gente ainda vai fazer o preenchimento da data de referência, ou seja, a data em que vai vigorar essa nova informação de salário. Logo abaixo, ele ainda vai reportar o campo de modificação salarial. Se de repente você vai aplicar uma faixa salarial, você pode fazer o preenchimento nesses dois campos. E por fim, ele ainda vai reportar os campos índice de alteração, valor a adicionar ao salário e motivo. O campo de índice de alteração serve para que a gente faça a inclusão das informações de reajuste em percentual. Uma dica super importante. No sistema, ele faz uma conversão do sistema de percentual. Ou seja, se de repente você aplica 5% de reajuste, você não vai fazer o preenchimento do algoritmo 5, mas sim 105. Ao aplicar essa informação, o sistema vai fazer as conversões para chegar no percentual correto. Se de repente você precisa incluir um valor específico, você vai preencher nesse campo. Feito esse procedimento, a gente pode fazer a inclusão do motivo dessa alteração e acionamos a opção Atualizar. A partir disso, ele vai gerar uma outra tela com relação ao status desse processamento. Se tiver um aviso ou erro fatal, ele vai reportar nessa tela. Caso contrário, ele não vai gerar essa informação. Se você precisa desfazer, ele vai seguir a mesma lógica do processo do sindicato. Ao acionar a opção Desfaz, de forma automática, você consegue desfazer todo o processo de alteração de salário com relação à empresa. Para finalizar a questão da alteração do salário, existe a opção manual. Quando a gente acessa o cadastro de um funcionário específico, aba Dados Contratuais, campo Dados Salariais, ao clicar nessa opção, ele vai habilitar a tela do histórico de salário. Nesse campo, ao acionar a opção Novo, você vai conseguir inserir todas as informações de data de vigência, o motivo da alteração de salário, a data da alteração de forma efetiva, a quantidade de horas semanais e mensais, a forma de pagamento e o tipo, e o novo valor, bem como o tipo de contrato e o regime de jornada a ser estabelecido. Basicamente, esses são os procedimentos que você sempre deve seguir com relação ao reajuste e alteração de salários dentro do sistema. Na próxima videoaula, a gente vai falar de forma mais específica sobre a inclusão do processo de folha complementar para habilitar os cálculos das diferenças. Mas é claro, se você ainda tem alguma dúvida com relação a esse tema, é super normal e entre em contato com os nossos canais de atendimento via suporte online. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.